Quando a Bastilha foi tomada, o Duque de Lyon-Cré foi informar ao seu rei, então Sua Majestade Luís XVI, o que estava rolando ali nas ruas de Paris, né? Parece que o Luís XVI não estava acreditando no que estava acontecendo. E ele perguntou ao Duque: é uma revolta? E o Duque respondeu secamente: não, Majestade, é uma revolução. As dores do parto, das mudanças políticas e sociais, muitas vezes não conseguem ser compreendidas nem percebidas por aqueles que estão vivendo um determinado momento histórico. Foi assim com a queda do Império Romano Ocidental, foi assim com a Revolução Francesa, foi assim com a Revolução Russa em 1917 e está sendo assim com a guerra da Ucrânia e suas futuras consequências. Ou seja, a mãe Rússia, aquela que pariu o socialismo para o mundo, é a mesma que está parindo um segundo momento na era da humanidade, que envolve vários outros países numa nova era política, social e econômica também. É sobre isso que nós vamos falar, mas para você entender direitinho tudo que nós temos a dizer sobre essas mudanças importantes que o mundo então vai passar, você tem que assistir o vídeo até o final para que você não possa perder nenhum detalhe. Dá o like no nosso vídeo, assina o nosso canal, se inscreve, você é muito importante aqui. Ativa o sininho, senão você perde as nossas conversas. Comenta e compartilha, gente. Sua opinião é muito importante pra gente, tá bom? E segue a gente nas redes sociais e tem promoção dos nossos livros no site da Amazon. Tá aqui o livro aqui, o link aqui embaixo para você adquirir os nossos livros, beleza? Muito bem. Se você acessar aqui o Google e colocar assim guerra na Ucrânia e tal, você vai ver que existe uma linha de raciocínio, uma linha de entendimento da CNN, UOL, G1 e tal, a mídia global associada com a mídia local, dizendo sempre uma mesma narrativa, né? Por exemplo, se você abrir aí, você vai ver, por exemplo, notícias como Ucrânia diz ter atacado comboio militar e principal navio russo na região. Outras notícias que você tem, por exemplo, aqui, Ucrânia diz ter atingido navio de guerra russo com mísseis e Moscou alega que foi incêndio. Rússia alerta a OTAN contra a adesão da Finlândia e Suécia à aliança militar. Rússia ameaça, olha só, quem está ameaçando é a Rússia, olha como a notícia é colocada, com armas nucleares se Finlândia e Suécia aderirem à NATO. E por aí vai, né? Joe Biden acusa Vladimir Putin de genocídio por guerra na Ucrânia. Enfim, ou seja, sempre os títulos dessas notícias colocam a Rússia como se fosse a inimiga do mundo, como se ela fosse a ameaça para o mundo. Quem é a ameaça para o mundo não é os Estados Unidos, que tem bases militares no mundo inteiro, que vende armas no mundo inteiro e financia guerras no mundo inteiro, como inclusive ela está financiando a guerra da Ucrânia. Se a guerra da Ucrânia acabar, os Estados Unidos perdem dinheiro. Para quem eles vão vender armas? De forma tão significativa como um momento como esse. Percebe? Então o que acontece? A guerra na Ucrânia, ela representa as dores do parto de uma mudança significativa que o mundo está passando. Os Estados Unidos estão desesperados. O dólar está deixando de ser a moeda única, exclusiva e principal de trocas comerciais para o mundo. Vocês fazem ideia do impacto que isso significa para o controle dos Estados Unidos da economia mundial, para suas finanças? Vocês fazem ideia o quanto o crescimento da China e o soerguimento da Rússia representam, em termos de geopolítica mundial, como uma ameaça àqueles que se pretendem ser os donos do mundo, no caso, os americanos. Então eles precisam, de forma desesperada, fazer alguma coisa e impedir que essa nova era política, essa nova era econômica possa surgir a partir de uma nova liderança da Rússia a nível mundial e de um crescimento ainda maior da influência chinesa. Percebe? Então,
você percebe que, e isso não é teoria da conspiração? Tanto é que os Estados Unidos, né, por meio das suas agências, que ele controla no mundo todo a mídia, proibiu, por exemplo, a Sputnik Brasil de continuar com o seu canal no YouTube. Foi bloqueado em vários países. A Sputnik foi proibida em vários países. Qualquer tipo de meio de comunicação que colocasse uma outra perspectiva, uma perspectiva russa, por exemplo, da guerra da Ucrânia, foi bloqueada. As pessoas não têm direito de ter uma outra leitura, de ter uma outra perspectiva. A perspectiva que tem que ser imposta é a perspectiva ocidental, e obviamente liderada e ordenada pelos Estados Unidos. Então você vê sempre o mesmo modelo aqui, de narrativa. Sempre o mesmo modelo de notícia. Como se a Ucrânia, tá certo, tivesse sido atacada do nada e tal, e tal, e tal. Aí a Rússia fosse inimiga, a Rússia fosse ameaça. Agora estão dizendo que a Rússia usou armas, né, de natureza química em seus ataques. É sempre assim, eles fizeram a mesma coisa com o Iraque. Não sei se vocês se lembram, né, que é um pouquinho mais dessa época. Eles começaram a acusar que o Saddam Hussein estava usando armas de destruição em massa, armas químicas. No começo tudo era acusação, depois encontraram fortes evidências, depois eles conseguiram provar tudo, aí eles invadiram o Iraque, mataram o Saddam Hussein, destruíram o país, roubaram o petróleo e no final não tinha nada disso. Então, ou seja, a técnica é sempre a mesma. Você nunca diz que tem a prova. Você primeiro diz que há suspeitas, depois diz que há indícios, depois diz que há fortes indícios, depois diz que tem provas, depois diz que é genocídio. Percebe? Então, ou seja, esse novo mundo, ele está nascendo. Os Estados Unidos vai deixar de ser a grande liderança mundial que foi um dia. Assim como Roma um dia caiu, e aquelas dores do parto, da queda do Império Romano, eles foram sentidas na economia, na inflação do Império Romano, da época do século IV para o século V, da perca de influência política, da desagregação política interna que o Império Romano vivia. Então, parece que a história, ela ensina essas lições, né? Parece que a história se repete dentro desse tipo de circunstância, onde essas mudanças, essas dores do parto, que elas perpassam inclusive pela cultura, pela economia, pela política, elas são indícios significativos de mudanças que estão aparecendo, de mudanças que vão se impor. E o mundo está entrando numa nova era. E por incrível que pareça, assim como a Rússia pariu o socialismo em 1917, ela está parindo uma nova condição de hegemonia política mundial, de circunstância econômica mundial, a partir desse conflito, que é decisivo para esse xadrez mundial, para a realocação dos poderes econômicos, militares e políticos a nível mundial. Percebe? Então esse é o novo mundo que está nascendo. E, inclusive, até uma nova percepção sobre a democracia. Quem disse que a democracia ela pode ser entendida sempre de uma mesma maneira? Nós vamos ter eleições, por exemplo, esse ano. Quem aqui pode se candidatar a vereador, deputado estadual, deputado federal, se não tiver milhões para botar na campanha? Isso é democracia? Isso é acesso do povo ao poder? Ou seja, ter apenas o direito de ter um número para se candidatar, isso é democracia? Permitir que a influência do poder econômico ele seja maior do que projetos, propostas e ideias? Então o que a gente entende por democracia? Até esse conceito de democracia ele vai ser reformulado. Porque, por exemplo, em países que são tidos como ditaduras, como no caso, sei lá, da própria China, por exemplo, onde há o Partido Comunista, mas a influência econômica para a participação política de qualquer indivíduo na China, ela não está submetida ao poder econômico exclusivo, como aqui no Brasil. E como em outros países também. Ou seja, de fato as pessoas têm condição de participar da política. As pessoas têm condições de se colocar dentro desse universo. E não depender do poder econômico exclusivamente como se coloca nos países, principalmente das democracias liberais ocidentais. Percebe? Mudanças estão por vir. Talvez a gente viva para ver isso. Né? E elas viram rápido. Comenta aí, sua opinião é muito importante para mim. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, gente!